Então, João capítulo 10, abra comigo por gentileza e deixa aberta a sua Bíblia no Evangelho segundo João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, leremos do versículo 1 ao versículo 16, o tema é o bom pastor. Estamos aí ainda nessa série Jesus. João capítulo 10, todos acharam? Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, vamos acompanhando. Diz assim, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz e quando eles a chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. Ele e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vem o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por elas. Eu tenho outras ovelhas que não estão neste curral, e eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho, um só pastor. Amém? Feche seus olhos. Obrigado a Deus pela sua palavra poderosa, bendita, que nessa noite, ó Deus, o teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos, conecte, ó Deus, a nossa mente à sua palavra, para que possamos entendê-la, para que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer falar com cada um, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, me ajuda a compartilhar aquilo que o Senhor já falou no meu coração, e que essa palavra seja rema em nossas vidas, e possa trazer, Senhor Deus, mudanças práticas no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 10 de João é uma sequência do capítulo anterior. Jesus ainda está enfrentando os fariseus, os líderes cegos que julgavam-se sábios, julgavam-se grandes intérpretes da lei. E Jesus, no capítulo anterior, nós vemos que ele censurou esses fariseus. Ele disse que eles estavam errados, e em contrapartida disso, ele animou aquele ex-cego, animou na sua fé, animou na sua confiança em Deus, demonstrando assim o ministério amoroso do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Salvador. O Antigo Testamento, frequentemente, ele refere-se a Deus como o pastor e o povo como rebanho. Se nós olharmos o Salmo 77:20, diz: guiaste o teu povo como rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Ainda mais um texto, Salmo 79:13 diz: então nós, o teu povo, ovelhas das suas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos louvores. E ainda no Salmo 100, a parte B diz: reconheçam que Ele é o nosso Deus, e Ele nos fez, somos deles, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então é muito comum essa figura
de Deus como nosso pastor e nós como rebanhos. E essa parábola de Jesus, do bom pastor, ela está muito ligada, muito conectada com Ezequiel 37, onde mostra Deus sendo o pastor do seu povo, e ele nomeia então pastores subordinados para cuidar do seu rebanho. Mas esses pastores passaram então a alimentar-se das ovelhas em vez de alimentá-las. Esses pastores, longe de cuidar das ovelhas, eles se omitiam e sacrificavam as ovelhas, arrancando-lhes a lãs e comendo a sua carne. Então esses pastores não eram indignos. Esses pastores eram indignos e por isso foram expulsos, e o próprio Deus cuidaria então de ser o pastor e nós as suas ovelhas. Para nós entendermos essa parábola, meus irmãos, nós precisamos voltar nossos olhos para o Novo Testamento, para a prática pastoril daquela época. Na Judéia, lugar de montanhas e vales, não havia muitos lugares seguros para que os pastores pudessem levar as suas ovelhas para uma pastagem segura. E os pastores saíam então com o seu rebanho, e à noite precisavam colocar essas ovelhas em um aprisco, um lugar seguro, para que elas pudessem serem protegidas de lobos e hienas que haviam naquela região. E haviam dois tipos de aprisco. O primeiro era um aprisco que era usado no inverno. Esse aprisco era um aprisco muito grande, um lugar onde os pastores todos levavam os seus rebanhos. Era um lugar onde havia uma porta muito forte que ficava trancada, e a chave era confiada a um porteiro. Então pela manhã o pastor vinha, chamava suas ovelhas e elas saíam, e eles iam em busca de pastos verdejantes e águas tranquilas. O segundo aprisco era usado no verão. Esse aprisco era mais ou menos igual ao primeiro, só que ele não tinha porta. Eles recolhiam as ovelhas nesse pequeno aprisco, onde pedras tinham ao redor, e na sua abertura, na sua porta, não havia uma porta. O próprio pastor era a porta das ovelhas. Então Jesus está se referindo a esses dois apriscos. Quando ele começa a contar sobre essa parábola do bom pastor. E se você verificar no seu versículo 1 ao versículo 3, veremos ali que os ladrões tentavam roubar as ovelhas, subindo pelas paredes, no primeiro aprisco. E o segundo aprisco, o próprio pastor serviu ali de porta para resolver esse problema. E Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, versículo 7. E Jesus ele começa a explicar então a diferença entre o ladrão e o pastor das ovelhas. O ladrão, ele não entra pela porta do aprisco das ovelhas, ele não é pastor, ele não é o dono das ovelhas, ele é o usurpador. Ele não tem interesse em cuidar das ovelhas, mas sim em roubá-las. O seu propósito não é servi-las, mas é servir-se delas. Já o pastor, ele pode ser conhecido por suas marcas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele é o porteiro que abre a porta. Ele é legítimo, ele tem credenciais. O seu trabalho é cuidar das ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz, distingue-os, a sua voz de vozes estranhas, porque pastor tem cheiro de ovelhas, e ele ama as ovelhas, ele busca elas, ele tem intimidade com as ovelhas. E todo pastor conhece a sua ovelha. Particularmente ele chama cada uma pelo seu nome. O relacionamento entre o pastor e a ovelha é individual. Apesar de o rebanho ser grande, numeroso, ele conhece cada ovelha pelo seu balido. E quando o pastor então ele conduz as ovelhas para fora do aprisco, ele leva essas ovelhas para campos verdes e águas tranquilas. E quando ele atravessa com ela pelo vale da sombra da morte, ele não desiste, ele está lá, não desampara, ao contrário, o seu cajado e o seu bordão sustenta. O pastor dessa parábola diz que ele vai adiante das ovelhas. Jesus ele lidera as ovelhas, meus irmãos, ele não induz,
Ele vai adiante para abrir o caminho, para afugentar os predadores, para que essas ovelhas não caiam em suas mãos. O pastor, ele não toca as ovelhas como o vaqueiro toca o gado. O vaqueiro faz assim, o pastor ele vai falando e as ovelhas vêm atrás. E as ovelhas seguem esse pastor. Elas não seguem estranhos, mas seguem um pastor. E o texto diz que os fariseus não entenderam essa parábola. Obviamente eles não entenderam, meus irmãos, porque eles não eram pastores, mas eles eram ladrões e salteadores. Eles não cuidavam das ovelhas. Essa aqui é uma crítica a esses homens religiosos. Eles buscavam apenas seus interesses. Eram tais quais ladrões no engano e na hipocrisia, e assim como salteadores na violência e na audácia. Mas Cristo, meus irmãos, ao contrário, ele veio comissionado, divinamente, designado como Messias, como pastor verdadeiro. E ele próprio, no versículo 7, se você olhar na sua Bíblia, ele diz: olha, eu sou a porta, e ninguém pode entrar no aprisco de Deus, senão por meio de Jesus. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro Salvador, não há outro mediador. O próprio Jesus é a porta. Eu sei que pessoas buscam outros caminhos, eu sei que pessoas colocam a sua fé em outras crenças, mas não há outro caminho ou outra porta. Jesus é o único mediador. O próprio Jesus, meus irmãos, é a porta. Isso não é uma cerimônia ou não é uma doutrina, não se trata de uma igreja, de uma denominação, se trata de Jesus. Ele é a porta. E nós podemos ver aqui algumas verdades acerca desse Jesus como a porta das ovelhas. Primeiro, meus irmãos, ele é a porta da salvação. No texto, no versículo 9, acompanhem comigo, diz: quem entra por mim será salvo. Ele é a porta do céu. Ele não é a porta larga que conduz à perdição, mas Jesus é a porta da salvação. Só Jesus é a porta do céu. Ninguém pode entrar na bem-aventurança do Pai senão por Jesus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus. João 14:6, se você virar um pouquinho aí, uns capítulos à frente da sua Bíblia, você vai ver que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a luz que ilumina o mundo espiritual. Ele é a fonte da vida eterna. Esse versículo aqui, meus irmãos, que diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sei que a maioria das traduções nossas, brasileira, ela traz essa frase, essa preposição por mim. Entretanto, quando você vai analisar o texto hebraico do Novo Testamento, a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas tem o texto hebraico e aramaico. E quando você vai analisar esse texto hebraico, essa frase ela muda e fica: ninguém vem ao Pai senão em mim. Jesus está dizendo, meus irmãos, que essa preposição em significa dentro. Deus estava dentro de Jesus, porque Jesus era eterno. Nós temos um entendimento aqui de relacionamento, de intimidade, de totalidade. Ninguém vai a Deus se Jesus não estiver habitando dentro dele. Não basta dizer que crê em Jesus e ponto, e viver uma vida como se nada tivesse acontecido. Não, essa crença está ligada a uma nova natureza que assumiu o controle da sua vida. Deus está em você, dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: olha, fui crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus é a salvação. O texto diz também, meus irmãos, que Jesus, ele é a porta da libertação. Eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá.
Todos nós sabemos que há portas que conduzem à escravidão, não é verdade? Mas Jesus é a porta que conduz à liberdade. Quem entra pela porta que é Jesus, entra e sai. As ovelhas de Cristo são livres, meus irmãos. Deus não nos chamou para sermos escravos, Deus nos chamou para sermos libertos. Precisamos fugir da religiosidade. O texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O nosso chamado foi para a liberdade. Ao contrário do que muitas pensam, Jesus não nos chamou para um regime novo de escravatura. Ele nos chamou para a liberdade em Cristo. A decisão de permanecer livre está em nossas mãos. Cristo nos libertou. E quem decide permanecer livre somos nós. Podemos todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo me é permitido, mas não me deixarei que nada me domine, porque fomos libertos. Podemos ter uma vida de liberdade. E esse texto que o apóstolo Paulo diz, o contexto dele era que a igreja dos Gálatas, ela estava se desviando da verdade do evangelho e começaram a fazer coisas judaizantes, começaram a circuncidar novamente, começaram a seguir ritos, e o apóstolo Paulo diz: como é que vocês estão fazendo isso? Eu libertei vocês e vocês agora estão se apegando a essas coisas novamente. Cristo nos liberta. E a princípio o que nos chama a atenção nesse verso é aparente e redundante, né? Que para a liberdade que Cristo vos libertou. Liberdade e libertou. Na verdade, meus irmãos, é uma linguagem aqui que precisava ser enfática, até mesmo repetitiva, porque o apóstolo Paulo, ele estava intencionando ressaltar aqui o quão tolo seria ser liberto e voltar-se a submeter-se a uma nova espécie de escravidão. Ser liberto e não desfrutar da liberdade oferecida seria uma ofensa àquele que o teria liberto. Jesus nos oferece a liberdade, uma liberdade verdadeira, não a falsa liberdade, meus irmãos, que o inferno propaga, que as pessoas dizem aí fora, porque liberdade real, meus irmãos, legítima, ela vem acompanhada de deveres e responsabilidades. Essa história que nós ouvimos aí, que liberdade é fazer o que dá na telha, como é comum ouvir, não é, meus irmãos, liberdade. Isso é anarquismo, é qualquer outra coisa, mas não é liberdade. João 8,36, o texto nos diz: se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, o bom pastor, ele nos liberta. Esse Jesus, o bom pastor, Jesus é a porta da liberdade, ele também é a porta da provisão, porque o texto diz, lá no versículo 9, eu sou a porta que quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Quem entra pela porta que é Jesus, encontra pastagem, encontra provisão farta, vida abundante. E a nossa provisão, meus irmãos, espiritual, ela se encontra em Cristo. Apenas em Cristo. Ele é o nosso elemento, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Enquanto o legalismo matava o legalismo dos fariseus matavam as pessoas, Jesus, quem está em Jesus, encontra uma vida maiúscula, superlativa, uma vida abundante, porque nele há a provisão para todas as coisas. Jesus também é a porta da vida abundante, diz o texto, versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida plena. Jesus, meus irmãos, é a vida, e veio dar vida plena, abundante, eterna, a todos os que são seus. E há muitas coisas que desejamos aqui nessa terra. Quem não deseja as coisas? Eu desejo, né? Saúde, quem não quer saúde? Quem não quer amor, riqueza,
beleza. Eu queria beleza, irmãos. Quando as pessoas falam para mim, pastor, beleza, eu falei, beleza é o que me falta. Quem não queria talentos, poder, fama? Tudo isso Jesus pode dar, mas, queridos irmãos, entenda, sem Jesus, isso tudo só nos trará tormento em vez de prazer. Só em Jesus teremos uma vida abundante, grata. Só em Jesus, meus irmãos, nós teremos gratidão pelas coisas. A palavra abundante no grego é perisson, que significa muito, muito bom, além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que eu esperava ou podia antecipar. Essa é a tradução. Vida abundante é isso que Deus quer te dar. E isso implica muito mais do que prazeres terrenos, do que uma casa, riqueza, dinheiro. Deus quer nos dar tudo isso, Ele pode nos dar, mas Ele quer nos dar uma vida próspera e feliz. Aliás, há muitos homens prósperos, homens que foram prósperos na Bíblia. Contudo, o mais importante, meus irmãos, que Deus quer dar a mim e a você, é a paz. A paz que excede todo entendimento em nossos corações. E só quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador, sabe como é essa paz. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, sabe que as coisas estão ficando feias, mas você confia nesse Deus. Só quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, sabe o que é essa paz. Essas são as marcas desse Jesus que é a porta verdadeira. E o texto vai caminhando e Jesus então, ele depois de falar das marcas da porta, ele faz um contraste com aqueles que são usurpadores da posição, que Jesus é o único caminho. E ele começa a falar então dos ladrões e salteadores, esses não têm legitimidade. Versículo 8 diz: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Obviamente Jesus não está falando de João Batista e nem dos profetas, porque esses apontaram para Jesus e foram fiéis ao seu ministério. É claro que Jesus está falando sobre os líderes, os fariseus, que ao invés de conduzir as ovelhas em segurança ao aprisco, afugentavam e expulsavam essas pessoas da igreja, do templo, como fizeram com aquele homem cego. Os fariseus foram chamados por Jesus de filhos do diabo, agiam como ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Versículo 10, nós lemos. Em primeira instância, os ladrões são os fariseus religiosos, que matavam e destruíam as pessoas. Esse é o retrato imediato, meus irmãos, mas também aponta para líderes religiosos que oprimem, que destroem o povo de Deus, ao invés de apacentá-los, rouba-lhes. Essa é uma descrição clara do próprio diabo, inspirador de todos os falsos profetas. E Jesus faz mais um contraste, agora entre o pastor e o mercenário, versículo 12 e 13. Algumas traduções falam assalariado, outros falam mercenário. O mercenário é alguém que é contratado para cuidar das ovelhas. Ele não é o pastor das ovelhas, nem dono das ovelhas. Ele faz seu trabalho para receber seu salário. Ele não está ali para arriscar a sua vida, e sim para ganhar o seu sustento. E o pastor, porém, meus irmãos, ele sendo dono das ovelhas, ele importa-se com elas, defende, ele está pronto para dar a sua vida para que os seus animais vivam. Você já deve ter lido a respeito de Davi, que lutou contra um urso e também contra um leão, para tirar das bocas desses animais a sua ovelhinha. Entre tantos nomes que Jesus tem, o bom pastor é um dos que mais chama a atenção. Jesus nos chama de ovelhas. Sabe por quê? Porque a ovelha é indefesa, é um animal inseguro, é um animal míope,
que não pode alimentar-se sozinho e também nem se proteger sozinho, nem se limpar sozinho. A ovelha é totalmente dependente. E quando nós pensamos nisso, vemos que há um gritante contraste entre o poder divino do pastor e a fragilidade da ovelha. Deus é Deus, e que nós somos sem Ele. Há um gritante contraste entre as necessidades da ovelha e a rica provisão oferecida por esse pastor, dono do ouro e da prata. Os grandes líderes do povo de Deus exerceram essa atividade, essa função de pastor. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó foram pastores. Moisés era pastor de ovelhas. O rei Davi era pastor de ovelhas. Deus é o pastor de Israel, e Israel é chamado rebanho de Deus. Nós vemos aqui o Messias sendo representado no livro de Salmos como o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, como o grande pastor que vive para as ovelhas. O próprio Salmo 23, vocês conhecem, diz: o Senhor é o meu pastor. Ele é o supremo pastor, que voltará para cuidar, para buscar suas ovelhas. Jesus se apresenta aqui como um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E esse adjetivo bom aqui, meus irmãos, da palavra grega é kalos, que significa basicamente maravilhoso. Jesus é o maravilhoso pastor, que dá uma indicação do caráter excelente de Jesus. O bom pastor corresponde a esse ideal, tanto de caráter quanto de obra. Jesus é o único em sua categoria. Podemos ver isso, meus irmãos, no texto, porque há algumas verdades sobre isso. Versículo 15: o bom pastor, ele sacrifica-se pelas ovelhas. O texto aqui, versículo 15 diz: dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus não é apenas o pastor, ele é o bom pastor. O bom pastor é aquele que não oprime, que não explora, que não devora as ovelhas, mas aquele que dá a vida por elas. Ele é o grande pastor, referido pelo escritor de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, que diz que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Ainda o apóstolo Pedro diz que ele é o supremo pastor. Os fariseus haviam acabado de expulsar o cego, que havia sido curado por Jesus, porque eles usavam o seu poder eclesiástico para oprimir as pessoas, lançá-las fora. Mas Jesus, o bom pastor, veio não para expulsar as ovelhas, mas para dar vida a todas elas. E ele veio para morrer por elas. Ele amou as ovelhas, ele se entregou pelas ovelhas, e ele fez isso voluntariamente. Versículo 17 e 18 da sua Bíblia: porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. As pessoas não puderam tirar a vida de Jesus, meus irmãos, ele se entregou. Não foi Judas que por ganância levou Jesus à cruz, não foi Pedro por covardia que negou a Jesus e o levou à cruz, não foi o sinédrio judaico que por inveja julgou Jesus culpado de morte e levou à cruz, não foi Pilatos que por conveniência política sentenciou Jesus à morte e levou à cruz, não foi a multidão ensandecida, insuflada pelos sacerdotes que levou Jesus à cruz. Ele foi para a cruz voluntariamente, e ele se entregou voluntariamente por amor a mim e a você. E ele fez isso de uma forma vicária. Ele nos amou, suas ovelhas, não apenas de palavras, mas ele verteu o seu sangue pelas ovelhas. Sabe por quê? Porque não havia outro meio mais ameno, não havia outro caminho para a salvação. Para salvar suas ovelhas, a lei de Deus que foi violada, ela precisava ser obedecida. A justiça de Deus que havia sido ultrajada, ela precisava ser satisfeita. E somente o sacrifício de Cristo, meus irmãos, o Cordeiro sem mácula, poderia salvar suas ovelhas. Então ele morreu em nosso lugar. A sua morte
não apenas possibilitou a salvação, mas ela realmente efetivou esse sacrifício. O sacrifício de Cristo foi substitutivo. Era para você estar naquela cruz. Era para você ter sido cuspido. Era para você ter sido chibatado e carregando aquela cruz e crucificado. Era para você, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu no lugar das ovelhas e pagou a sua dívida. E Ele fez isso não para abrandar o coração de Deus, mas como expressão do amor de Deus. Não foi a cruz que inundou o coração de Deus pelas ovelhas, mas foi o coração inundado do amor de Deus pelas ovelhas que providenciou a cruz. Quando olhamos para essa cruz, meus irmãos, ela é o maior arauto do amor de Deus. Nela Jesus morreu por pecadores. Nela o justo morreu pelos injustos. Nela encontramos a fonte de vida e salvação. E Ele fez isso para que nós o conhecêssemos. Versículo 15: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. O bom pastor conhece intimamente as ovelhas. Versículo 14 diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Entre o pastor e as ovelhas há um conhecimento profundo, mútuo. O pastor conhece as ovelhas e as suas ovelhas conhecem o seu pastor, e esse conhecimento não é apenas teórico, intelectual, meus irmãos, mas é íntimo, é místico, é distinto. O bom pastor tem intimidade com as suas ovelhas, ele deleita-se no relacionamento. Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, as quais ele fará conhecer os seus segredos. É isso que Deus quer. Ele diz: olha, não os chamamos mais de servos, mas de amigos. João 15, meus irmãos, diz: já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Essa é a intimidade que Deus quer gerar em você. Foi para isso que Deus morreu em seu lugar, para que você tivesse vida, e você tivesse uma vida abundante de intimidade, de conhecimento, de prazer na presença de Deus. A vida eterna é comunhão com Deus. Se você não aprender a ter comunhão com Deus aqui, a vida eterna será muito chata para você. A vida eterna é intimidade com Deus, com Jesus. O bom pastor, ele tem outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. Isso aqui é uma promessa que Deus já estava havia dado para Abraão, dizendo para Abraão: Abraão, a sua descendência será numerosa. Pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações foram compradas e precisam ouvir a voz do bom pastor para serem agregadas nesse aprisco. O rebanho de Cristo, meus irmãos, não está completo ainda. Há outras ovelhas dispersas que precisam ser levadas a esse aprisco. Versículo 16 diz: olha, tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Sabe o que isso significa? Significa que nós precisamos ir além, fazendo missões, os confins da terra, onde quer que seja, mas aqui nesse bairro, para então despertarmos aquelas ovelhas que ainda precisam entrar nesse aprisco. Precisamos falar do amor de Jesus a todos. Apocalipse 5:9 diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto com teu sangue e compraste para Deus todos os homens de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Meus irmãos, as ovelhas que ainda estão dispersas precisam ser conduzidas por Cristo, e essa responsabilidade é minha e é sua. Ele é quem chama as ovelhas, e as chama pelo Evangelho. Jesus disse que elas ouvirão a sua voz, porque essa chamada é irresistível. A igreja de Cristo, o rebanho do bom pastor, não é uma denominação,
ela é composta de todas as ovelhas, por todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E a voz desse pastor, ela é poderosa. Diz o texto, que elas ouvem a minha voz. Quando uma ovelha pela qual Jesus morreu, o bom pastor verteu seu sangue, ouve a voz do mestre, ela atende. E ela atendendo, ela será conduzida ao aprisco. Porque o texto diz, meus irmãos, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A eleição divina, longe de ser um desestímulo na pregação, é uma garantia do sucesso. Essas pessoas precisam ser despertadas. Eu queria encerrar, meus irmãos, versículo 16, que esse bom pastor, ele tem um rebanho. Versículo 16, haverá um só rebanho, um só pastor. Há muitas igrejas, há muitas denominações, mas há um único rebanho. Uma só igreja verdadeira, uma só família, uma só noiva, uma só cidade santa. E todos aqueles que creem em Cristo, seguem-no com um bom pastor, fazem parte desse rebanho. O Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele já pensava em você. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E Ele espera que você, a sua ovelha, busque Ele, tenha intimidade com Ele, faça valer aquilo que Ele fez por você. Uma vida de intimidade, comunhão, uma busca santa. Eu sei que hoje muitas pessoas estão querendo coisas novas na igreja, e eu sou partidário do novo, mas precisamos começar com a nossa vida de intimidade com Deus, porque tudo isso não é nada se você não conhecer esse bom pastor que te livrou da morte. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, por ser o bom pastor, por ser a porta das ovelhas, do aprisco. Obrigado porque o Senhor nos chama pela sua voz. Senhor, quando estivermos em algum momento de nossas vidas, talvez enfraquecidos, frustrados, pensando em sair por caminhos largos, que o Senhor nos traga novamente através dessa voz poderosa e possamos seguir o caminho da eternidade. Nos conduza, Deus, à sua presença. Senhor, que nós possamos, ó Pai, ser usado pelo Senhor como ovelhas do seu aprisco para alcançar aqueles que ainda estão sonolentos da sua vida espiritual. Que o Senhor use essa igreja, Deus, como instrumento poderoso em tuas mãos, para podermos cumprir, Senhor Deus, com esse chamado, com essa missão que o Senhor designou a cada um de nós. Senhor, que nós possamos realmente ser ovelhas que ouvem a sua voz e que seguem o seu caminho. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.